Se você sempre se sentiu diferente, como se estivesse em um ambiente onde ninguém fala sua linguagem interna, isso não é frescura, isso tem base neurobiológica. Eu muitas vezes me senti assim, em meio às minhas primas, nós fomos criadas todas juntas, brincávamos finais de semana e muitas vezes eu me recolhia. Eu não ia brincar porque eu era intensa demais nos sentimentos. Tipo, eu não sabia perder, se eu tinha medo demais dos insetos e aquilo me trazia um conflito interno, então eu preferia recolher. E o que eu sentia era pensamento acelerado, sensibilidade emocional intensa e dificuldade de me encaixar. Eu não me sentia fraca, eu me sentia deslocada. Hoje eu sei, isso tem nome. Neurodivergência com altas habilidades ou dupla excepcionalidade. O que é neurodivergência e superdotação, Daisy? Neurodivergência significa que seu cérebro funciona fora de um padrão esperado. Exemplo, TDAH, autismo, dislexia. E aqui entra algo pouco falado. Superdotação também é uma forma de neurodivergência. Thomas Armstrong defende que diferentes cérebros não são defeitos, são variações. E a explicação técnica, segundo Joseph Renzulli, a superdotação envolve 3 pilares: habilidade acima da média, criatividade e comprometimento. E isso eu era demais, sempre muito intensa. Mas o que ninguém te conta é o custo emocional disso, a ansiedade que ninguém te explica. E eu vou falar aqui. Aqui começa a parte mais invisível e mais dolorosa. Casey Mears Dabrowski, tente entender esse nome. Ele descreveu algo chamado sobre excitabilidades. Emocional, sente tudo profundamente. Intelectual, pensa sem parar. Imaginativa, cria cenários internos intensos. Sensorial, percebe tudo com mais intensidade. Ou seja, você não é demais. Você é mais sensível ao mundo do que outras pessoas. E quando ninguém te ensina isso, você começa a se reduzir. E aí inicia o colapso interno. A maior dor não é ser diferente, é não entender por que você é diferente. Aí você fica tentando se encaixar, fica com a sobrecarga emocional e uma autocrítica intensa demais. James Webb, ele mostra que pessoas superdotadas têm maior tendência à depressão existencial e eu tive a minha primeira aos 19 anos. Isolamento, crises de identidade, como eu vivi isso, gente? Neurociência aplicada é exatamente quando você vive assim por muito tempo. E a neurociência diz: a amígdala fica hiperativada, estado de alerta constante e chega ao esgotamento emocional. Você não está fraco, você está neurofisiologicamente sobrecarregado. Isso que eu vivi por muito tempo sem entender. E o ponto de virada meu começou em 2017, quando eu comecei a estudar e entender sobre as minhas emoções. E a busca por conhecimento, entendimento da mente, diagnóstico, fez toda a diferença. E aqui o que mudou tudo. Eu não mudei quem eu era. Eu mudei a forma como eu me via. E talvez você precisa hoje parar esse olhar diferente. Norman Doidge diz: o cérebro muda quando a interpretação muda. Como você tem se olhado? Autoconhecimento não é só emocional, é biológico. Como cuidar de uma mente como a sua? Se você é como eu, você não precisa de mais cobrança. Você precisa de regulação. E talvez até comece com acolhimento. Primeiro, seu sistema nervoso precisa ser olhado, identificado. Segundo Stephen Porges, trazer essas respirações com pausas, segurança emocional, já começa um equilíbrio. Eu nem gosto de falar equilíbrio, mas começa uma harmonia. E o ambiente certo é essencial para nós neurodivergentes. Você não floresce em ambientes que te invalidam. E por muitos anos eu fui muito invalidada. Ter direcionamento mental. Uma mente sem direção vira ansiedade. Uma mente com propósito vira potência. E a aceitação da sua intensidade. Você não precisa diminuir quem você é para caber em lugares pequenos. E eu levei anos para entender que o problema nunca foi a minha intensidade. Foi tentar viver uma vida que não comportava quem eu era. Se você se reconhece nisso, talvez você não esteja quebrado. Talvez você só nunca foi compreendido. Aqui no Rocket Institute, eu descomplico as suas emoções.